Bem-vindos ao Coaching Cast! E está começando mais um episódio inédito aqui do Coaching Cast. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial. Ela é Master Coach, ela também é gestora financeira de empresas, de planejamento financeiro de pessoa física também. Ela é esposa e filha amada de Deus. Márcia Prachedes, bem-vinda ao Coaching Cast. Obrigada, Júnior, obrigada. Que alegria estar aqui com você. Eu acompanho aqui o programa, tenho aprendido muito com cada um dos convidados, então está sendo uma honra estar aqui hoje compartilhando um pouquinho. Espero agregar também para as pessoas. E eu falo, Márcia, que isso que é legal, sabe, do Coaching Cast, saber que as pessoas realmente assistem os nossos episódios e elas são impactadas, né? Eu vejo aqui muitas testemunhos de pessoas no Coaching Cast e realmente elas são impactadas e eu vejo o quanto isso é muito significativo para mim, que eu sei que o meu trabalho aqui, poder estar trazendo para as pessoas aí de casa um pouco da minha palavra, da palavra das pessoas que estão, né, assistindo o Coaching Cast. Com certeza eu acredito que Deus está usando nós, né, para que impacte pessoas que estão aí. E Márcia, para a gente começar o nosso episódio, eu gostaria que você contasse sua história de como você começou no coaching, como começou a sua história realmente e o quanto foi impactante o coaching na sua vida. Olha, eu vou falar resumidamente, mas eu falo que eu estou aqui realmente porque Deus preparou. Eu sou cristã desde os meus 20 anos de idade e ali já aconteceu uma grande metanoia na minha vida. E eu agradeço a Deus porque eu sempre convivi em uma igreja muito saudável, em que o pastor sempre trouxe muitos conteúdos e também nos motivava a aprender, enfim, a estar conectado. Se está te aproximando de Deus, tudo bem. E em uma virada de ano, todos os anos eu faço um propósito com Deus. E eu estava no momento da minha vida em que, por ser obediente à palavra, a minha vida estava confortável. Estava tudo bem mesmo. Eu não tinha algum problema falando, a minha vida financeira não está boa, ou meu casamento não está muito bom, a igreja, o meu servir não está bacana, tô com problemas em casa, com parentes ou com amigos. Não tinha isso, minha vida estava literalmente boa. E aí, em final de 2018 para 2019... eu lembro que eu falei assim com Deus, está tudo bem, mas se o Senhor tem algo novo, pode mandar que eu estou pronta. Quem sabe acontece algo novo neste ano. Não tinha nada planejado, nada programado. Mas eu já tinha começado a ter algumas atitudes diferentes. Então, eu já estava estudando mais, eu já tinha começado. Eu falei, eu não vou esperar virar o ano para começar a treinar, eu vou começar em 2018. Eu já tinha começado essa rotina, estava treinando em um lugar super legal que eu amava. E estava lendo mais, me conectando mais comigo mesma e estava feliz. E aí, em fevereiro de 2019, e comecei já o ano assim, já no gás. Desde o ano passado já estava, então para mim, só mudou a data, mas continuei na mesma rotina e super bem, super feliz. Quando um dia no trabalho, eu trabalhava em uma empresa que falava de boas ações no mundo. Tinha um programa de televisão que falava de boas ações. E a produtora chegou encantada, falando de um tal de Paulo Vieira, que ela tinha conhecido aquela tarde, e que ela ficou encantada com as palavras dele, com o trabalho que ele fazia no instituto. E ela era produtora, ela conhecia milhares de pessoas, e ela nunca tinha falado com tanta alegria de alguém que ela teve a oportunidade de conhecer. E ela falou, olha, ele vai dar um curso esse fim de semana, e ele falou que quem quiser ir do Ressoar, pode ir. E aí, eu falei assim, eu quero. Então, tipo, eu olhei na agenda, não tinha nada pra fazer. Falei, então eu quero, eu vou. E decidi ir, mas eu pensava que era uma palestra sexta-feira à noite. De Eu 2 não horas, sabia. né? De 3 horas, no máximo Máximo. 4 horas. Que ia ser algo legal, que ia ser uma palestra sexta-feira à noite. E fui. Chegando lá, eu já fui impactada na hora que eu cheguei. Por quê? Aí eu fui trabalhar normal, saí do trabalho e cheguei lá, tinha já milhares de pessoas. Eu falei, meu Deus, quantas pessoas. Era muita gente. E aí eu já fiquei prestando atenção. E quando eu fui me aproximando, eu vi que ele estava falando do pilar
crescer e contribuir, que nós aprendemos de maneira intensa na Febracis. E eu fiquei encantada com as palavras. Por quê? Eu já tinha ouvido e eu sempre trouxe essa questão de ser generoso, de compartilhar, de olhar para o próximo. Eu sempre fui assim desde a infância. Mas eu aprendi de maneira mais intensa na igreja, que eu congregava. A igreja sempre foi muito envolvida em ações sociais e não só de momento. A minha igreja tem ações sociais todos os dias, todas as semanas, todos os anos. E não só para a comunidade local, como para fora do país também. Então, isso já era natural para mim. Mas eu achei incrível alguém estar falando com um tema tão importante para 5.000 pessoas e que eu via claramente que não eram pessoas de igreja. Então, aquilo me chamou muita atenção e eu sentei para ouvir. Depois que eu fiquei sabendo que era um curso de inteligência emocional, que eu também não entendia muito bem, já tinha uma ideia, mas não na sua profundidade, né? Então, eu descobri que era inteligência emocional e que era coisa de coach. Coisa de coach. Porque eu não gostava de coach. Não gostava, porque eu conhecia algumas pessoas que se formaram em coaching em outras instituições e eu não via muita coerência entre o que eles falavam e como eles faziam. Não via eu via que era algo muito mais cognitivo mesmo do que emocional, do que juntar os dois. Então, aquilo me deixou com um pé atrás, né? E outra, aí eu fui aproveitando. Então, foi assim que começou o meu processo aí no coaching, de entender o que era. E, obviamente, que eu fiquei super encantada com o que eu vi aquela noite. E detalhe, eu descobri naquela noite que era um curso de 3 dias, que eu já tinha perdido um dia inteiro, e que, inclusive, tinha sábado e domingo. E aí Você eu chegou falei... a ver, então, o conceito de autorresponsabilidade naquele dia? Não, naquele dia eu não vi, depois eu entendi por alto, porque o Paulo explica, mas depois ele vai dando pinceladas da autorresponsabilidade durante o curso todo, né? Eu não aprendi naquele momento o conceito inteiro, não vi. Mas o que eu vi ali me encantou, e eu lembro que eu falei pro meu esposo, olha... Primeiro que ele falou, onde você tá? Eu não sei exatamente. O que você tá fazendo? Eu só sei que é uma palestra e que é algo bom. Mas fala o quê? Também não sei. Entra aí no site e vê. E aí não tinha hora pra chegar em casa, só tinha hora pra começar. Ele ficou meio assim. Mas eu falei pra ele, amor, eu preciso viver isso. E eu vou no sábado e no domingo, que é algo muito bom. E depois você vai entender. E aí eu vivi toda aquela experiência do método CIS. E foi algo realmente transformador pra minha vida. Eu achava que naquele momento da vida eu já sabia muita coisa, e sabia mesmo. Eu sempre gostei de saber, eu sempre gostei de ler, de aprender coisas novas, de estar conectada com pessoas, mas na profundidade de detalhes com que eu vi ali, eu nunca tinha vivido. Então foi assim que começou a minha jornada. Uau! E muito legal você falar isso, Márcia, que eu falo que, trazendo um pouquinho também da minha história, de como eu comecei na inteligência emocional, eu falo que na minha vida entrou em 2014. E não era um treinamento igual ao método CIS, mas hoje eu observando esses 2 treinamentos que eu fiz, eles meio que se conectam. Porque um trabalha mais o inconsciente da pessoa e o método CIS trabalha mais o consciente, né? Como fala que o CIS ele trabalha estado atual, estado desejado. Esse treinamento que eu fiz em 2014, chamado Arita Treinamentos, na época, Leader Training, ele é um treinamento para trabalhar mais o seu inconsciente. Ou seja, legal. ele tem ferramentas, ele tem, a gente fala muito de respirações, né? Onde a gente trabalha o inconsciente, onde a gente vai trabalhar os traumas ultrauterinos, né? Interessante. E você chega dependendo, né, do grau do treinamento, até trabalhar a sua geração de pais, de mãe, de avós, de avós. E você percebe, assim, o quanto esses treinamentos, eles trazem uma coisa muito importante que eu acredito, que é trabalhar a limpeza do seu inconsciente, do seu consciente, né? Sim, Porque a maioria dos nossos traumas está ali dentro, né? é verdade. É que a gente conversa muito, né? Que as pessoas falam, por que você faz, sei lá, 2, 3, 10, 15 métodos CIS ou treinamento de inteligência emocional?
Porque acredite, cada momento que você faz um treinamento desse, cada momento em que você tá num treinamento desse, alguma coisa tá mudando dentro de você, Com né? certeza. Alguma coisa tá te trazendo aquela sensação de falar, meu, eu tô tendo mudanças na minha vida. E eu falo que nesse primeiro treinamento que eu fiz em 2014, hoje vocês olhando pra mim, né? Eu já veio aqui com o Coaching Cash nada há um ano. E o muito legal é que, Márcia, é que a gente percebe a nossa evolução, né? Sim. O quanto a nossa evolução é forte. E eu falo que o muito legal é que em 2014 eu tinha uma versão minha. Uma versão mais retraída, uma reação mais. Uma pessoa mais ali na dele, né? É claro que ainda eu tenho os momentos, até porque, por exemplo, o meu perfil comportamental é estável, é conforme. Então, o estável, ele tem mais esse jeito Sim. de ser, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebi, assim, o quanto de ganhos eu tive durante esse, vamos colocar aí, 11 anos aí, né, com inteligência emocional. E a pergunta que eu quero fazer para você é, quais foram os seus ganhos durante todos esses anos que você vem em treinamento de inteligência emocional? Quais foram os seus ganhos? Olha, é muito é muito bom falar sobre a questão de ganhos. Eu não sei se isso fica muito claro, mas conforme eu falei, eu fui parar no método CIS entendendo que a minha vida era boa e confortável. E já tinha passado e vencido tantos desafios na minha vida, e aquele momento era um momento de calmaria e que estava tudo bem. Então, eu já estava feliz com os resultados que eu tinha Uhum, até ali. Mas dentro do método CIS, eu entendi que não existe nada tão bom, que não possa ser melhor ainda. isso, E se existe algo que pode ser melhor, eu quis ir atrás deste melhor. sim. Então, no meu primeiro método CIS, eu estabeleci alguns planos e foi tão incrível que eu consegui colocar aqueles pequenos passos em ação. E Uhum, uma coisa muito importante, tem muitas pessoas que se frustram quando vão em algum treinamento de inteligência sim, emocional, porque ela acha que porque viveu uma experiência, porque aprendeu coisas novas, que na semana seguinte ela vai executar algumas coisas e ela já vai ter resultado exato. no mês seguinte. E não é assim. Tudo na vida existe um tempo de semear, existe um tempo de você cuidar, e existe um tempo de você esperar crescer, e existe um tempo de Sim. você colher. E isso para todas as áreas na vida. Então, eu tinha um plano sim, mas eu Uhum, não fui desesperada que tem que acontecer tudo e tem que ser agora. Eu fui indo com calma. Então, alguns pontos. Eu decidi que eu ia ser perita na minha área de formação. Eu sempre trabalhei no departamento financeiro. uhum, Graças a Deus, sempre trabalhei em locais em que me davam a oportunidade de me desenvolver, sim. porque tinha muitas coisas a serem feitas e eu nunca vi isso. Quando eu chegava em uma empresa nova, eu via que o departamento financeiro não estava tão legal, isso não Uhum, me desanimava. Eu falava assim: uau, eu posso colocar tudo isso no lugar em quanto tempo? Isso me motivava. E isso fazia com que eu trouxesse resultados sim. e aumentasse a minha crença de capacidade. Então, isso sempre foi muito bom. Mas eu decidi que eu poderia melhorar lá dentro do CIS. Então, eu Sim. decidi estudar, me capacitar mais para conseguir trabalhar em uma empresa melhor no ano seguinte. Então, aquele ano eu fiz um plano de ação e segui. Eu tive ganhos na minha vida financeira, por quê? Eu já tinha conhecimento sobre Uhum, investimentos, eu já tinha uma vida financeira organizada, eu já vivia dentro dos meus termos, mas eu não tinha tanta clareza. uhum, Dentro do método CIS, eu entendi que tinha ainda muitas coisas para eu aprender e eu tomei também a decisão de que eu ia investir todos os meses a partir daquele mês. Eu estabeleci um valor mínimo e o máximo, Deus sabe. Mas uhum, o mínimo era inegociável para mim. Isso se tornou inegociável. sim. Então eu passei a não adiar, pensando, mas eu sou nova, ainda dá tempo. Não, eu vou fazer o que eu preciso fazer hoje. Uhum, Então esse também foi um ganho. O meu casamento, eu melhorei muito a comunicação. Ainda estou em construção, mas já melhorei muito em relação ao que eu era. Comecei a ter mais consciência como mulher e principalmente como servir mais o meu esposo, uhum. porque antes eu sou dominante, pensa, eu sou dominante e influente. Ele é Caraca. conforme e estável. O oposto, Então, né? total oposto. E às vezes por eu esperar,
não tinha paciência nenhuma, gente, nenhuma, de esperar ele tomar atitude. Então, eu comecei a As rever esse colocações, meu né? ponto, a entender que eu poderia melhorar no meu Aham. casamento e melhorei. Então, isso foi muito legal. Outra questão também na área da saúde, eu nunca tive problema com ser obesa, nada disso, mas eu não era constante no meu treino. Sim. E eu entendi que que eu precisava cuidar melhor do meu Uhum. corpo, da minha saúde. Não tinha grandes problemas de saúde, mas eu poderia fazer melhor. Então, eu decidi me alimentar melhor, me exercitar e foi fluindo. O meu servir também mudou. Eu tive ganhos também com a minha família. Comecei a comunicar mais amor, a estar mais presente, a deixar também ir, porque eu tinha uma questão muito de querer resolver o problema de todo mundo. E eu entendi que eu não estava ajudando fazendo isso, então deixei ir. Olha, se eu for falar de ganhos aqui, a gente vai ficar Na realidade, só né, falando de Márcia? ganhos. Eu acredito que você teve ganhos em todas as áreas, né? Se você for olhar hoje o seu MAS, né? O mapa de autoavaliação sistêmica, do que era antes, do que é hoje, com certeza estão lá no alto, né? Total. Os seus E uma coisa resultados. muito interessante de você falar no MAS é que justamente quando o Paulo Vieira falou de MAS, eu nunca tinha visto daquela. Eu já tinha visto ferramentas parecidas, sim. Sim. Já tinha feito algumas avaliações, sim. Mas não na intensidade das perguntas que ele faz. Exato. Tanto que quando ele começou a fazer as perguntas, eu falei: olha, pelo que eu já escutei do curso até aqui, eu preciso rever meus conceitos em relação a muita coisa. Sim. Mas eu tenho certeza que na área do financeiro e na área do espiritual eu vou tirar 10, porque esse eu vou tirar 10, eu tenho Sim. certeza. E quando ele começou a fazer as perguntas, eu fui refletindo e eu falei, meu Deus, Não tá 10. misericórdia. Não está. Como eu te falei, eu já tinha um certo controle Uhum. financeiro, não tinha dívidas, viajava todo ano, Sim. guardava já um dinheiro, então... Tinha uma vida Tá estável, legal, né? tô estável, tá tudo bem. Mas conforme ele foi falando, como que tá o seu balanço patrimonial? Não tinha de maneira clara. Qual que é o crescimento que você tem por ano da sua renda? Qual que tá sendo o crescimento que você se programa e você tem clareza sobre isso? Não tinha isso de maneira clara. Você investe todos os meses? Não. Eu investia, esse mês vamos fazer outra coisa, tá tudo bem, eu sou nova. Não tinha isso. Eu não tinha uma meta clara de quanto investir por mês. Então, e eu não tinha consciência de todas as opções de investimentos que eu teria. Eu falei, eu vou sair daqui e eu vou aprender e eu vou executar. Então, e na vida espiritual, eu sou apaixonada por Jesus. Eu tive um encontro com ele aos 20 anos de idade que literalmente mudou a minha vida 360 graus. Sim. Porque da mesma maneira que eu não gostava de coach, eu falava, não quero esse negócio de coaching, eu falava, eu era cristã, gente, eu era cristã católica, cresci numa igreja super saudável, mas eu falava que crente era uma coisa que eu nunca ia ser na minha vida, com todas as letras. Sim. E aos 20 anos de idade eu tive um encontro com Cristo que transformou o meu modo de pensar, enfim. E eu era muito conectada, eu sempre fui muito obediente, envolvida na obra de Deus, mas lá dentro do CIS eu entendi que eu estava sendo muito mais serva de Deus do que filha. Que eu me colocava num papel de servir e demonstrar o meu amor no servir. E ali eu decidi que eu ia até sair de algumas frentes que eu cuidava para me encontrar como filha de Deus. E isso para mim foi surpreendente. Que legal. Nossa, e você falando isso, né? Realmente a gente percebe assim que o espiritual, ele é muito necessário para você entender como tá os seus resultados, Sim. como tá o seu momento. Eu acredito muito que o espiritual é o primeiro pilar. E não é à toa que no mar ele é o primeiro pilar, né? Onde você trabalha. E se você for olhar, né? É muito interessante o mar que do lado direito do espiritual tá a família. E do lado esquerdo tá o emocional. E o que eu acho muito interessante dessa ferramenta é que uma intercala a outra. Sim. Se você não tá bem no seu espiritual, vai interferir no seu emocional, Vai, com que vai certeza. interferir na sua família, que vai interferir no seu casamento, nos seus filhos. Então, essa ferramenta, eu acredito que ela é uma que traz mais consciência para a vida das pessoas. Sim. Quando você olha aonde você tá, os seus resultados, você começa a perceber que realmente é aquele momento em que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Sim. O que tá acontecendo com a minha vida? Sim. Porque chegou a esse momento. É uma coisa que eu gosto muito de trazer, principalmente quando eu trago essa ferramenta,
é trazer um estado desejado muito forte. Geralmente, quando eu vou falar sobre essa ferramenta para um coach, eu gosto muito de trazer o estado desejado e fazer uma visualização daquilo que a Legal. pessoa faz. Ou seja, eu pego e falo para a pessoa o seguinte: ó, feche seus olhos e imagina todas as áreas da sua vida em plenitude. Da Como melhor, seria? como seria a sua vida em plenitude em todas as áreas? E aí a Legal. pessoa toma consciência daquilo, do que ela está por vir, e aí quando você traz para o estado atual, você percebe que a pessoa, ela baixa. Ou seja, ela toma consciência que se no estado desejado dela, ela fazer tudo aquilo que está na mente dela, no estado atual, ela precisa tomar consciência do que ela precisa melhorar. Decisões. As decisões da vida dela. E o que é legal, né, dessa ferramenta Mas é isso, que você começa a tomar essa consciência, você começa a entender esses resultados, aonde você tá. E ela uma ferramenta constante, porque na nossa vida a gente sempre tem altos e baixos, né? Sim. E ela sempre traz aquele entendimento de que, se ela tá baixa, tá. O que eu preciso fazer para melhorar nesse exato momento a minha vida? Onde está o erro, né? Que a gente está cometendo nesse momento para que a nossa vida não vá para frente, para que a gente estagne, como está a nossa mentalidade, como está o nosso emocional. E quando você começa a ver todo esse entendimento e você começa a estruturar a sua vida, você começa a entender que, meu, às vezes é até simples o que você tem que fazer nos seus resultados, né? Sim, Até simples. verdade. E você falando sobre o MAS aqui me trouxe a consciência de que eu fui para o CIS com Aham. tudo bom, sim. Só que eu identifiquei a zona de conforto em que eu estava em todas as áreas da minha vida. E era por isso que eu não conseguia evoluir. Sim, Porque a zona de conforto, ela nos paralisa. E eu achava que estar no conforto era bom. sim. E todo mundo sabe. A questão é que quando você estabelece um plano pensando, você trouxe um exemplo muito legal de Aham. você pensar no seu estado desejado, mas espera aí, essa pessoa, ela não tem esses comportamentos no dia a dia. Exato. Então, o que que eu preciso fazer para melhorar? Porque é essa pessoa que eu tenho capacidade de ser, de me tornar, de viver. Então, o que que eu preciso fazer no Que hoje? você se visualiza lá, né? Você se visualiza e você tem que pensar também, não se comparar com ninguém, mas com seu Uhum. eu do passado. Sim, Hoje, eu estou uma versão muito melhor do que eu era um ano atrás. exato. Mas porque eu busco constante essa consciência e não me deixar vencer mais pela zona de Sim. conforto. Pra você ter ideia, Márcia, desde o meu primeiro método CIS em 2023 até hoje, eu eliminei 20 quilos. Eu pesava 105 quilos, hoje eu tô Uau, na média de 85. Eu tive ganhos, por exemplo, eu fiz formação em coaching, onde me trouxe consciência de muita coisa. Eu eliminei vícios, por exemplo, eu era muito uma pessoa assim que, por exemplo, eu bebia muito refrigerante. Ou eu sou 8, eu sou 80, aham, entendeu? Por exemplo, eu bebia muito refrigerante e isso me trazia prejuízo físico, né? E aí, desde de lá de 2023, hoje faz 2 anos, eu não bebo mais refrigerante, né? legal. Eu comecei a cortar as coisas da minha vida. Eu tive a ideia do Coaching Cast, eu tive ideias, por exemplo, de eventos para fazer. Que Então, legal, que quando você bacana. vai vendo o seu resultado, né? Você vai vendo as coisas que você vai trazendo para sua vida e você vai impactando pessoas, você vai se conectando com pessoas. Você percebe assim que o ecossistema, né, que a gente cria, o Sim, ecossistema Febracis, sim, aonde eu falo, eu estava conversando com a Márcia aqui antes de começar, né, sobre como é a conexão das pessoas dentro desse ecossistema, né, Márcia? sim. E eu estava conversando aqui que a gente se conheceu no método CIS 239, onde a gente fez parte da mesma equipe, mas ao mesmo tempo a gente não teve aquele momento Tanta de troca. tanta troca, porque, por exemplo, eu fiz a minha função com o Mike, né, onde tá com o microfone ali perto do Paulo Vieira, tudo. E você vê assim que as conexões que a gente faz dentro do método CIS, as conexões que a gente faz nesse ecossistema, é real, assim, sabe? Que hoje, podemos estar trazendo a Márcia aqui, né? Ela contando a história dela
de todo o resultado que ela teve, só mostra, só nos capacita mais ainda de entender que as coisas acontecem da forma que tem que acontecer, Sim, e né, tudo Márcia? tem um tempo certo. Tudo tem E um eu tempo certo. achei muito importante você falar essa questão do ecossistema. Sim. Eu sempre falo dos meus amigos Febracis porque eles de fato me levam adiante. Uhum. A cada formação em que eu estou como aluna, a cada formação que eu estou ali para servir, Sim. eu saio de lá tão edificada pelas palavras que eu recebo, pelos toques, pelos direcionamentos, Verdade. pelos abraços. Enfim, gente, é tão bom. E mais do que isso, eu gosto de manter contato com as pessoas Sim. pelo WhatsApp, pelo Instagram. E aí eu vou vendo as metas em que ela falou que ia fazer. Quando eu vejo se concluir, eu celebro junto com a pessoa. Sim. E ela também celebra junto comigo. E elas me motivam também Sim. a ir além. Eu estava comentando com você sobre... Para mim, eu gostava de treinar, mas eu nunca gostei de fazer aeróbico. Eu Sim. fugia de todas as maneiras e não fazia questão nenhuma e achava que não fazia diferença. Mas ao ver alguns amigos da Febracis se movimentando ali para fazer 5 quilômetros diários durante um ano, eles fizeram essa meta, gente. Eu achei algo muito impossível. Eu olhava e falava, meu Deus, eles são malucos. Mas que bom que eles estão fazendo isso, que legal. E ver a motivação deles, eles postando alguma coisa. Eu falei, será que eu consigo fazer 2 km? Para mim, 2 km já era tipo, uau. E eu comecei a treinar, e hoje eu já consigo fazer esse 5 km quando é o meu treino que eu tô ali na esteira, e isso para mim é maravilhoso. Sim. Há uns dias atrás, eu fui fazer a minha primeira corrida junto com meu esposo de 5 km e foi Uhum. incrível. Foi algo que eu jamais tinha imaginado viver um momento como esse alguns anos atrás e aconteceu. E não foi uma pressão ou nada disso. Nós fizemos nos sentindo bem, no sentido à vontade. Então, assim, você vai evoluindo e os amigos, as pessoas, elas te motivam mesmo. É um toque que você ganha em relação à sua vida profissional, a sua saúde, enfim, tudo melhora. Então, vale muito a pena estar conectado, não só fazer o CIS uma vez, um curso uma vez. Gente, esteja conectado com as pessoas que vão te levar Sim. adiante, porque faz muita diferença mesmo nos nossos resultados. Não, e é o que eu falo, né? O que é muito legal dessa situação que você falou de você ter... Alguém ter te influenciado a você praticar um esporte, a correr, a fazer 5 quilômetros. O quanto é importante você ter pessoas do seu lado que você vai observar elas, você vai tirar um proveito bom daquilo, né? Sim. Como você falou aqui a respeito de praticar esporte, e você vê aquela pessoa ali praticando aquele esporte, porque nem você falou, é Juliano, né? Que Foi o Juliano. ele faz a corrida dele 5 quilômetros todos os dias, colocou como meta fazer todos os dias. Aí você olha para aquilo, você fala, meu Deus, se ele faz aquilo, eu também posso fazer. Eu também posso. E aí, a Exatamente. partir daquele momento em que você toma consciência e você fala, meu, eu vou começar a fazer isso, e aquilo vai te dando motivação, cada vez mais você vai vendo os resultados acontecendo na sua vida. E agora no começo do ano, né, eu tava em 2 desafios, Márcia. Eu tava, o desafio era o seguinte, 90 dias, todos os dias fazendo exercício físico. E Que qual legal. era a punição, vamos dizer assim? Sim. Tinha que pagar R$ 50. Uau! Que legal. Já parou pra pensar que quando dói no seu bolso, você não deixa de fazer aquilo? Você pagou alguma vez? Não A paguei nenhuma pergunta vez. que não... Eu fiz Aê! todo dia certinho, até o Pra final. não pagar ou porque você queria o resultado? O resultado. Aê! Tá entendendo? Quando você cria desafios, né, na sua vida, quando você cria aquela situação de você fazer aquilo, você vai lá e faz. É necessário você ter desafios. Outro desafio que eu tive no ano passado, que foi muito interessante e que eu parei de fazer, mas eu acredito que eu vou continuar fazendo, que traz um benefício muito bom, que é tomar banho gelado. Que legal. Ou entrar numa banha de gelo para você trabalhar a sua mentalidade, porque eu vi uns estudos falando que você entrar na água gelada, você acaba trabalhando essa parte de zona de conforto. O seu cérebro ele tá constante ali, ele quer zona de conforto, ele quer que você fica naquela vida ali mais tranquila, mais calma. Por quê? Porque ele vive na zona de conforto. Agora, quando você
traz um estímulo que é relacionado, por exemplo, a um banho de água gelada, o seu cérebro vai sentir aquilo, no começo ele vai falar, não quero isso. Mas aí, quando você começa a fazer aquilo e você percebe os resultados que aquilo dá, é completamente Olha, diferente. gente, aí agora eu vou falar que pode parecer um ônus de ter os amigos da jornada que fazem o que Uhum, precisa fazer. Por quê? uhum, Eu sou uma pessoa que não gosta de frio de jeito nenhum. aham. Vou trazer aqui uma situação. Eu tive a oportunidade, eu e meu esposo, de estarmos em Israel e eu não me batizei lá, junto do rio, igual Jesus, né? Porque a água tá Representativamente. gelada. Porque tava muito frio. Meu esposo teve coragem, eu não. Aí agora você vem aqui, aí a pessoa já pensa, poxa, eu realmente poderia ter feito isso Não, e não venci, mas olha aí, são os desafios. Aí você começa a sair da zona de conforto, entende? Por isso que é e olha importante para o que interessante, ecossistema. né? Você trouxe esse negócio que você não entrou, né, na água gelada porque você tinha muito frio. Naquela época que eu tava fazendo esse desafio, eu fui pro Legendários, né? E tem um momento lá que você precisa entrar na água, né? Você precisa realmente fazer uns negócios lá. E aí, o pessoal que tava lá, que No não desespero. tinha o estímulo da água gelada, entrou lá na água, saiu tudo tremendo, tudo com frio. E eu saí tranquilo. Uau, Porque que meu legal. corpo se acostumou com uma água gelada daquela situação. Então, Incrível. eu entrei ali na água, entrei de boa, sabe? E uma coisa muito interessante que o Júnior compartilhou aqui agora, e eu amei, que eu fiz a brincadeira com ele. Ah, você fez ali o desafio para não pagar os Sim, cinquentão ou porque você estava movido por ganhar esse resultado? Gente, olha que incrível a resposta dele. A questão de mudança de mentalidade, porque exato. ele não se moveu pela dor. Ele Aham, não quis se mover pela perca. Ele focou o objetivo dele de o que eu vou ganhar, como eu vou me sentir vencedor, como eu vou me exato. sentir capaz, como eu vou me sentir merecedor. Se eu concluir esse desafio, eu posso. E olha a diferença. Tem muitas coisas nas nossas vidas que são paralisadas porque a pessoa ela fica se movendo só pela dor. E Exato. você tem que mudar essa narrativa para que você possa ter um resultado diferente. E já aproveitando para falar um pouco essa questão sobre acompanhamento, sobre ecossistema, sobre você ter um direcionamento claro. Falando mais um ganho incrível que eu tive, eu sempre trabalhei, sempre me mantive de alguma maneira, ajudei ali em casa, enfim, mas eu não tinha metas muito claras em relação à minha vida profissional. Uhum, Eu não era aquela pessoa movida pelo dinheiro, no sentido, eu tenho que ficar rica, eu tenho que prosperar. Isso nunca foi um valor alto para mim. Apesar de que eu trabalho com financeiro, gosto de ter dinheiro, sim, mas não era uma coisa que eu falava, eu preciso ficar milionária. Eu não pensava sobre isso, gente. sim. E dentro da jornada, eu comecei a ver que isso era possível e comecei a construir um plano para isso. Fui Uhum, aprender, fui atrás de conhecimento, enfim. E uma coisa que aconteceu, porque eu comecei a me movimentar dentro do CIS, o meu primeiro CIS, eu determinei que eu ia refazer alguns cursos na minha área de trabalho para conseguir um trabalho melhor. sim. Ok? Fiz isso. Só que aquela preparação que eu fiz, no ano seguinte, me levou a começar a trabalhar como autônoma, que era uma coisa na minha cabeça de antes impensável. Eu nunca pensei na minha vida em trabalhar para mim mesma ou em prestar serviço para alguém, porque eu não Uhum, me achava capaz sim. daquilo. E dentro da jornada, eu entendi que eu poderia trabalhar sim. E por eu ter a minha reserva, isso me trouxe segurança Aham, nessa mudança de carreira, para eu não pensar, poxa, mas se eu não vender nada, se eu não trabalhar nada este mês, se eu não ganhar, o que acontece com as minhas contas? Estão pagas. sim. Porque eu fui diligente em fazer a minha reserva. Fez uma E transição nisso, muito fiz forte, uma né? transição. E eu nem pensava que era uma transição, gente. Eu só decidi qual que foi a minha decisão. Todos os dias eu vou levantar e vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha casa, vou cuidar do meu espiritual, do meu emocional. Eu vou investir todos os meses. Eu só fiz o que eu precisava fazer no hoje. E isso me trouxe uma segurança para uns passos que eu teria que tomar no futuro que eu nem Sim. sabia quais seriam. E dentro disso, me surgiu uma oportunidade de cuidar do financeiro de uma empresa prestando serviços. Eu fui conseguir me desenvolver, que é a Doce Morada, né? Que muitas pessoas conhecem aqui da Sim. jornada. Pra quem não sabe, gente, a Doce Morada é, é o Gilson
E a Daisy, né, que são sócios, e a Márcia Exatamente. também, ela faz parte lá na parte... Eu cuido lá da gestão financeira, administrativa, departamento pessoal, e é maravilhoso para mim hoje, porque eu sempre trabalhei com isso, mas para empresas de pessoas que me contratavam, que A gostavam ali Daisy, do que eu tinha a entregar. A Deise é minha prima. é tua prima? E hoje é maravilhoso para mim trabalhar em uma empresa que é da família e com a liberdade que eu tenho e que nós temos ali de Sim. desenvolver algo, porque a Doce Morada começou Já do são zero. 6 lojas, né, que o Gilson falou da última vez. Sim, sim, e temos pontos de delivery aí. A meta da Daisy é ter pontos de delivery em todos os cantos da cidade e aos poucos ela tá indo de encontro a esse objetivo. E tem sido maravilhoso, porque nós temos construído um ambiente saudável para se trabalhar. E eu sou daquela pessoa, eu sempre fui assim, pode até não ser um ambiente tão legal, mas eu vou fazer o meu melhor, Uhum. porque Deus me colocou aqui por um propósito, e eu Sim. não vou me deixar contaminar. E eu vivia bem nos ambientes em que eu trabalhei e que não eram tão bacanas. Porém, isso não era um fator que me fazia entregar o meu melhor ou não. Sim. Mas hoje, gente, trabalhar em um lugar em que eu tenho a liberdade de ser verdadeiramente quem eu sou, de cantar louvor ou de não cantar, de fazer o meu horário de trabalho, de estar com pessoas que eu gosto, de estar com pessoas que eu admiro, isso faz muita diferença, ter um ambiente saudável. Sim. E isso tudo foi também por conta do planejamento. Então, é muito importante. Eu acho que você tem que sonhar sim, você tem que acreditar, você tem que ir atrás dos seus sonhos, mas faça isso com cautela. Se você fizer com cautela, a chance de dar certo é muito maior, porque você não está se preocupando em fazer um serviço de qualquer maneira para poder pagar a conta no fim do mês. Então, se organize, porque se você seguir métricas certas e claras, dá tudo certo. Eu sou a prova disso na minha vida profissional. E o que me trouxe também essa organização, essa busca por melhorar a minha performance como pessoa física, durante a pandemia eu identifiquei que as pessoas tinham muita dificuldade com isso. Uhum. E aí eu comecei a aconselhar de maneira muito despretensiosa alguns amigos. Eles conseguiram alguns resultados. E então, durante a pandemia, eu decidi começar a atuar na área de planejamento financeiro de pessoa Uhum. física. Porque assim como o coaching, quando você acompanha, eu, por exemplo, eu tenho resultados maravilhosos quando eu estou fazendo coaching. Inclusive, neste momento eu estou fazendo. E nos leva além, nos tira da zona de conforto. Cada estudo, cada momento junto, cada aprendizado nos faz melhorar. Sim. E junto, quando você tem um acompanhamento para planejar as suas finanças com alguém que já tem uma jornada, a chance de você conseguir um resultado melhor e de alcançar os seus planos é muito maior. Então, isso também é algo que a Febracis me trouxe, porque se eu não tivesse iniciado a minha jornada, eu não ia me despertar para essas coisas, sabe? Uhum. E é muito bom ver as pessoas alcançando seus sonhos, seus objetivos de maneira leve, de maneira tranquila. E eu ter a consciência de que as pessoas que eu acompanho, que os meus clientes, eles vão ter um futuro financeiro mais saudável, os filhos deles, as futuras gerações, porque eles estão tomando as decisões certas hoje. Sim. E sem se atropelar nada, sem deixar de viver sonhos, mas se planejando simplesmente. O coaching, ele nos traz muito isso, né? Sim. Eu fiz toda a jornada. Tudo que eu já fiz na Febracis foi pensando em melhorar e encontrar a minha melhor versão. Sim. Eu amo estar lá. Todo mês que eu posso, eu estou em algum curso, em algum treinamento. Mas é muito bom também você poder entregar isso para as pessoas. Sim. E é óbvio que a pessoa em que eu me torno, cada vez que eu aprendo algo novo, entrega uma melhor versão também para os meus clientes. E isso é maravilhoso, né? Sim. E, Márcia, você falou aqui a respeito, né, que você é planejadora financeira, você trabalha com essa parte de finanças, tudo. E tem também o treinamento lá na Febracis, né, que é a criação de riqueza, inteligência financeira. Como foi pra você fazer esse... Você fez esse treinamento já, né? Ah, Como foi eu trouxe pra até você... um livro aqui para compartilhar Criação com de vocês, riqueza. que é a minha Bíblia, eu falo, a minha Bíblia das finanças. Sim. Gente, como que foi para mim? Primeiro que esse livro aqui eu ganhei... Essa correlação em relação a você trabalhar na parte financeira e ao mesmo tempo você fazer esse treinamento todo esse onde teve essa conhecimento. conexão. Então, foi muito interessante, porque esse livro eu ganhei no dia do meu aniversário, de umas amigas minhas. Eu fiz o CIS a primeira vez em fevereiro de 19. E aí eu faço aniversário em abril e umas amigas me deram esse livro de presente, porque
de todos os livros do Paulo, esse estava lançando. Então, esse eu não tinha na minha coleção. Sim. E aí, eu falei para elas, eu vou ler no momento oportuno, porque eu estou fazendo a minha agenda programada. Se você não sabe o que é agenda programada, vá para o Método CIS. Fiz a minha agenda programada e, na pandemia, eu decidi ler esse livro. Gente, foi transformador para mim, mas eu já vinha de uma jornada de muito conhecimento. Uhum. Porque, em 2018, eu fiz um curso na minha igreja que se chama Crown, que fala sobre como você administrar o seu dinheiro à luz da palavra de Deus. Uhum. E hoje eu sou uma das professoras desse curso, que é legal. maravilhoso. E nós estudamos esse livro, e tem um curso mesmo, com base nele, tá? E aí eu fiz 2018, já estava nesse processo de mudança, foi muito transformador para mim, porque, enfim, nós aprendemos à luz da palavra, né? E aí, logo depois eu conheci o CIS, estabeleci mais metas claras. Aqui eu já fiz metas. Depois eu estabeleci outras metas com ele. Então, e mais do que isso, eu comprei cursos do Paulo falando sobre como você crescer, como você prosperar dentro da pandemia, dentro de tudo que eu comprei na minha caixa lá da Febracis, tinha também falando sobre financeiro e eu decidi, gente, aplicar. Esse que é o ponto. Um grande segredo é que as pessoas acham que elas precisam só do conhecimento. Mas não adianta nada você saber, você virar pra mim e falar, eu sei disso, eu sei. Tá, e você tá fazendo? Porque ação, é a né? ação que vai trazer o resultado. Verdade. E é a ação diária, não é você fazer a ação uma vez no ano. Igual tem muitas pessoas que sempre falam assim, quando eu ganhar o 13º eu aplico. Uhum. Gente, se você não fizer todos os meses, o 13º não vai fazer milagre, não. Sim. Você tem que ser constante. Mas, enfim, eu coloquei em ação. Vocês podem ver que tá tudo marcado, porque eu sou dessas, assim, quando eu amo muito uma coisa, eu preciso marcar. E aí, só depois que eu já tinha literalmente vivido e lido esse curso e colocado muitas coisas em prática, eu fiz o Criação de Riqueza em junho de 23, que foi até que você fez também, sim. tava lá. E aí, gente, foi muito mais importante, por quê? Por mais que eu já tenha acesso ao conhecimento do livro, quando você faz um curso, e ainda mais um curso de imersão, você vai ali viver experiências que vão fortalecer mais ainda aquilo que você aprendeu. Sim. E as experiências, você não vai viver lendo o livro na sua casa. Eu tenho mais uma coisa, né Não Márcia? tem como. Que deve ter sido interessante para você, que quando você leu o livro, você teve uma percepção do que estava no livro. Agora, eu imagino quando você estava no treinamento e o Paulo Vieira estava dando o treinamento do Criação de Riqueza. Foi tão interessante que eu me conectei com muitas pessoas, porque, gente, eu realmente amo esse livro, ele é uma bíblia para mim. Tinha coisas que o Paulo ia falar, que antes dele completar a frase, eu já falava antes. Uhum. E aí os amigos que estavam à minha volta falavam, meu Deus, você já sabe de tudo. Eu falei, gente, eu tô falando sério. Eu vivo esse livro, eu sei de tudo que tá aí, eu sei os conceitos. Mas eu amei a experiência e outra, as ferramentas, as atividades que acontecem lá, eu não vivi lendo. Mas aí tem pessoa que fala, eu sempre separei, sempre investi no meu conhecimento. Sim. E eu amo ler. Hoje, um dos maiores presentes que Deus me deu é que eu tenho uma biblioteca na minha casa. E isso é maravilhoso para mim, porque eu que cresci em escola pública, vim de uma situação financeira, familiar de muita escassez, meus pais não tinham condições, meu pai, no caso, que minha mãe já era falecida, mas meu pai não tinha condição de me comprar os livros que eu queria. Mas sabe o que eu fazia? Eu ia para a escola pública e lia todos os livros da escola pública, porque eu amava conhecimento, sempre amei isso. Quando eu comecei a trabalhar, podia comprar, comecei a comprar um aqui, um outro ali, mas hoje eu tenho uma biblioteca que eu amo, mas enfim, o livro, ele traz muito conhecimento. Então, Márcia, eu não tenho como investir em um curso desse. Tem pessoa que acha caro, Sim. um CIS, acha caro qualquer curso que nós fazemos. Mas, gente, se você souber o ganho... Exato. Eu, por exemplo, mínimo, né, o valor. Né? Desde que eu iniciei a minha jornada, de todos os ganhos que eu já compartilhei aqui, hoje eu ganho 3 vezes mais do que eu ganhava no início. E eu já vivia bem com o que eu ganhava no início. Sim. Só que hoje, obviamente, eu vivo melhor, eu tenho acesso a outras coisas. Também, né? Tenho mais qualidade de vida, porque hoje eu administro de maneira correta e dou um passo de cada vez. E eu sei que isso ainda é um pouco do que eu ainda posso alcançar. Mas isso não é o que me move, como eu já falei com vocês, mas é muito bom você viver essa leveza no dia a dia. Então, essa experiência e só para quem não sabe, tá? O Criação de Riqueza é quando o Paulo dá o curso, mas é o mesmo curso
você também pode fazer ele a cada 2 meses, mais ou menos, nas unidades da Febracis. Em todo o Brasil Que é a tem unidades da inteligência Febracis. financeira, né? E aí se chama inteligência financeira. A didática é a mesma, o curso é o mesmo, a apostila é a mesma, a diferença só é o palestrante, que no caso do Criação, quem entrega é o Paulo e a Camila. Não, e uma coisa muito legal, né, Márcia? Você tá ali também com o livro Os Segredos da Mente Milionária. Ele também tem uma base do Criação de Riqueza, que eu Tem. acho muito interessante, que é trazer a mentalidade do pobre, a mentalidade da classe média e a mentalidade do rico. Quando você leu esses livros e você entendeu como é cada mentalidade, como você percebeu em relação a essa parte de finanças da sua vida? Uau, isso é muito poderoso. Você trouxe um tema que eu amo falar. Uhum. Eu amo quando eu tenho os testes, porque eu vejo que a minha mente, realmente, ela é uma mente próspera, é uma mente de abundância, é uma mente que é livre. Uhum. Com todos os testes que tem dentro desses livros, eu identifico isso de maneira muito clara. Mas por quê? Porque eu vivo dentro dos meus termos. Sim. Viver dentro dos seus termos, por que eu falo pra você, hoje eu ganho 3 vezes mais? Ok. Mas o meu estilo de vida é o mesmo. Você Eu tem não liberdade aumentei. financeira, né? Eu tenho a liberdade, porque não é porque eu ganho mais que eu tenho que gastar mais. Sim. E as pessoas, geralmente... gente, eu trabalho com departamento pessoal, tá? Eu falo isso por experiência. Tem pessoas que eu vou lá finalizar o contrato dela para ela começar a trabalhar, e aí ela já vai nas Casas Bahia, no mesmo dia, nem começou a trabalhar, já faz lá um crediário, já compra um celular, já compra um guarda-roupa novo. Ela nem sabe se ela vai ficar mais que 3 meses na empresa, já fez uma dívida. Isso é uma questão de mentalidade. Uhum. Eu tive que vencer isso. Eu não estou julgando, tá? O meio em que eu vi, o meio em que eu vivi, desde a minha a infância até a minha adolescência, não tinha, era muito claro, é impossível. Você sendo pobre, você não vai conquistar nada na vida se não for em 12 vezes, se não for em 50 vezes. Não tem como, é impossível. E conforme eu comecei a trabalhar, comecei a aprender sobre finanças, comecei a administrar o dinheiro da empresa, eu pensei, peraí, para administrar a empresa, o diretor falar para fazer assim, assim, assim. E se eu fizer na minha vida pessoal, será que eu consigo ter um resultado? Então eu já comecei a cancelar parcelas dali. Mas sim, gente, eu já tive 200 cartão, era todas, eu não vou falar nome de, não tá tendo patrocínio, eu não vou falar, Sim. mas todas as lojas que vocês imaginam, eu tinha o cartão, porque eles vendem como uma vantagem. Isso. Em uma aula de juros compostos na faculdade, eu entendi o quanto aquilo era oneroso para mim, e eu tomei a decisão. Vou cancelar todos os cartões, o máximo, só vou fazer dívida que seja necessária. Um exemplo, quebrou a geladeira. Não tem Geladeira jeito, é uma algo emergência, né? necessário. Agora, eu não vou comprar um celular parcelado em 50 mil vezes. Não é uma questão de emergência na vida. Sim. Vou comprar roupa, parcela em 10 vezes. Não, gente. Se organize. E dá jeito. Se deu jeito para mim, para você dá também. E aí, a questão da mentalidade é isso. Quando você tem uma mente de abundância, de prosperidade, você vai viver dentro dos seus termos, que é viver dentro dos termos. Pagar suas contas, não fazer dívidas que não sejam necessárias, investir todos os meses. Quer viajar todo ano? Eu viajo todo ano, mas eu me planejo para isso. Eu já sei que eu vou viajar, eu guardo antes, eu invisto antes, para quando eu chegar na viagem eu só curtir, não voltar com dívidas, entende? Cuidar da sua saúde, isso também envolve, e investir em mais conhecimento, porque o conhecimento vai te levar adiante. Quando você lê, eu não tenho como fazer o curso. Gente, investe em um livro. R$50, R$60, que pode mudar a sua vida. Então, faz as atividades. Não é só você ler, aplica, que vai mudar. Né? Faz a prática que vai mudar. Então, quando você tem uma mente que é livre, é muito fácil você falar não. Aí, Márcia, apareceu um dia desses, teve uma amiga minha que ela me ofereceu um celular aí maravilhoso, de última geração, comprou para a empresa dela, aí não deu certo, precisava repassar para frente. Ai, Márcia, pega. Cara, eu até quero um celular, mas não é o momento. Exato. E tudo bem, você fica feliz, você fica em paz. E quando eu viajo, eu curto muito a viagem. Por quê? Porque eu sei que eu tô sem dívida. Eu posso fazer o que eu quero aqui, porque eu tô aqui só para curtir. E viajar também, essa questão de viagem, é você viajar dentro dos seus termos. Gente, você pode ir para Gramado e pegar um hotel que você vai pagar R$3.000 a diária. E você pode ir para o mesmo lugar, viver experiências nos mesmos passeios
e eu escolher um hotel mais barato. Tudo é questão de você ir viver dentro do seu termo, sabe? Sim. E aí as pessoas, elas confundem muito isso. Sim. E isso é você trabalhar a sua mente. Começa lendo os livros, assiste vídeos falando sobre isso, que vai ajudar muito. Vai. E tem mais uma coisa, né, Márcia? Te ver também como que é a mentalidade em relação ao dinheiro emocional, né? Em relação às pessoas que, por exemplo, você estava trazendo aqui esse conceito, né, de como é a mentalidade do pobre, do classe média, do rico. E tem mais uma coisa, como o dinheiro é emocional, né? A pessoa, ela compra uma situação dessa a prazo, uma situação, porque o emocional bateu ali naquele momento de um prazer, né, imediato que aquela Sim. pessoa tem. Então ela olhou, por exemplo, uma coisa que ela gostaria muito de comprar. Aí hoje, se você for perceber, a tecnologia, ela é totalmente formada Voltada, para né? você ter aquele pico de dopamina sobre aquilo que você quer. E aí, a partir daquele momento, começa a aparecer aquela situação. Por exemplo, ela tá falando do celular aqui. Ah, eu quero comprar um iPhone. Acredite, eu acabei de falar de iPhone, daqui a pouco começa a aparecer aqui no Sim. celular iPhone. Ou seja, hoje tudo é conectado para te trazer aquele prazer Esse e consumismo. você consumir aquilo, né? Então, entenda que o dinheiro é emocional. Então, a partir do momento em que você quer alguma coisa, você quer alguma coisa, isso vai te trazer essa oportunidade de compra. Aí vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer, aí vai ter um momento certo onde vai chegar aquilo e vai falar, meu, eu vou comprar, É né? verdade. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, por ela não ter entendimento de inteligência emocional, Sim. ela vai Ser comprar, seduzida, vai né? ser Ela seduzida vai por ser aquilo. seduzida, ela vai cair. E eu achei, é muito importante você falar sobre isso. Por quê? Não venha você me dizer que o problema é o quanto você ganha. Uhum, Não me fale isso. Porque eu já tive clientes, hoje eu não trabalho mais com esses clientes, mas eu já tive clientes que ganhavam um pouco mais que um salário mínimo. uhum. Um salário mínimo. E a pessoa, através do planejamento que nós fizemos, Organização, né? através da organização que nós fizemos, ela teve mais clareza da renda dela. E o que ela fez? Ela seguiu os passos que eu falei para ela seguir. Aí a pessoa começou a investir, se organizou melhor, está mais tranquila financeiramente. E eu já tive clientes na mesma época que ganhavam 20 vezes mais do que essa pessoa que ganhava um Uhum, salário mínimo e não conseguia guardar R$ 100 por mês. Porque é a questão da mentalidade. Se você não sim, mudar a sua mente, não é o quanto você ganha. E eu aprendi isso também, gente, comigo na prática, tá? sim. Porque eu falava assim para Deus: Deus, o problema é que eu ganho pouco. Porque quando eu ganhar um pouco a mais, aí eu guardo. Aí o Espírito Santo falou diretamente assim comigo. Eu lá Muriano, antes de conhecer tudo isso, gente. Uhum, Antes até do Crown. Aí eu falo que o Crown foi a resposta dessa oração. sim. Eu falei assim, Deus, o problema é que eu ganho um pouco. Aí o Espírito Santo falou assim, não, você não tá administrando fielmente nem esse daí que eu tô colocando na sua mão, você quer que eu coloque mais pra quê? Caraca. Nem com esse você cuida. Por que que eu vou colocar mais? E aí eu falei, Caiu a ai. ficha, né? Aí eu entendi que eu precisava diminuir algumas parcelas, que eu precisava parar de comprar no cartão, que eu precisava diminuir algumas coisas pra sobrar. Eu falei, não, desse aqui vai ter que sobrar pra eu começar a guardar. E comecei. Mas sabe quando, gente? Olha a importância de você ter clareza do seu estado atual. Eu fiz ali as contas e eu falei que durante 3 meses eu não podia comprar mais nada e eu tinha que pagar tudo. E depois de 3 meses eu ia acabar a parcela e aí eu ia poder começar a guardar um pouco. E eu falei, é isso que eu vou fazer. E fui fiel. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer pela primeira vez renda extra, que foi vendendo produtos cosméticos. E a renda extra me ajudou a Ah, poupar um pouco mais. Mas tudo tem que ser com planejamento. sim. Então, Márcia, mas eu ganho pouco, realmente não dá. Vai atrás de se capacitar para o seu trabalho, ver que você vale e te pague mais, ou você mude para um emprego melhor, ou você faz uma renda extra que não comprometa o seu trabalho principal, que é a sua renda principal, e que não comprometa o seu tempo com a sua família e no servir da igreja. Tem que ser algo que seja bom para todos. Então, ore, analise, pense bastante antes de tomar a decisão, porque tem pessoa que até fala
faz milhares de renda extra, mas não tem tempo de qualidade com as pessoas importantes. Sim. E não faz sentido. E detalhe, tem muito brasileiro, nós temos essa cultura de renda extra, mas geralmente as pessoas fazem para gastar mais. Exato. Não é para melhorar de vida. Aí não faz sentido. Uhum. Não faz sentido. Porque ela se desgasta fisicamente, emocionalmente, e não consegue ter mais dinheiro, porque não mudou Sim. a mente. Então, o primeiro passo, mude a sua mente. Não, é verdade. E muito interessante, né, Márcia, que você vê como tá o ritmo da nossa conversa? A gente começou falando sobre trajetória, a gente começou falando sobre a história na inteligência emocional, e agora a gente tá falando sobre finanças, e como realmente aquilo que você fez na sua vida se conecta com o que realmente eu acredito que é o seu propósito de vida, né? Sim, hoje eu tenho clareza sobre isso. Me alegra poder ajudar alguém, poder auxiliar, poder ver que aquelas decisões que eu, orientando, ajudei a pessoa a tomar, trouxe mais clareza para ela. Isso, para mim, hoje é um E propósito. você tem alguma mentoria que você trabalha essa parte Sim, de sim. finanças? Eu trabalho como consultora financeira já desde 2020, atendendo pessoas ali no individual, Uhum. ou casal também. Quando é casal, eu prefiro que trabalhe o casal, porque não adianta um mudar a mente e o outro não. Exato. Os dois têm que caminhar juntos. Então, eu faço um acompanhamento aí de praticamente 1 ano para ensinar esse passo a passo básico para as pessoas. E aí, depois do que ela precisar, ela me chama, mas não é algo de todos os meses, né? Depende muito do cliente. Enfim, tem cliente que ele tem a orientação básica, depois de 1 ano, 2 anos, ele segue sozinho. Tem cliente que precisa de um acompanhamento mensal porque já está em um nível mais elevado, não tem tempo para ficar cuidando dos pormenores, aí eu cuido disso, mas trabalha a mentalidade, trabalha o conhecimento e o acompanhamento. E uma coisa que é muito importante, por que é tão importante o processo de coaching? Por que é tão importante você ter um consultor, Sim. você ter um mentor? Por um único motivo, você vai prestar contas. É verdade. Quando você fala que é só você por você mesmo, por que o Júnior falou que ele tem um resultado legal com os amigos aí que fez esse projeto de 90 dias? Sim. Porque eles tinham que prestar contas. Exato. Quando você não tem que falar pra ninguém, você se sabota. Exato. Porque você fala assim, hoje não. Hoje tá tão bom aqui ficar deitado na cama, hoje eu não vou fazer não. Verdade. Mas aí quando você sabe que tem alguém que vai cobrar, ou tem alguém que você vai ver uma foto da pessoa fazendo, você fala, opa, ele fez, eu também vou fazer, vambora. Então, assim, quando você presta contas, você vai ter o resultado mais rápido. Porque se você é uma pessoa que realmente quer mudar, que realmente tem caráter, você não vai ter coragem. Pô, Júnior, todo dia chega lá no Júnior. Ai, Júnior, sabe o que é? Eu não fiz nada. Uhum. Não deu tempo. Não consegui. Não. Você fala, não, eu preciso chegar com pelo menos alguma coisa pra falar pro Júnior que eu coloquei em ação. Era tão contundente essa relação de você fazer, porque era o seguinte, se você fizesse o exercício físico, você fosse pra academia tudo, e você não mandasse a foto, você pagava do mesmo jeito. Olhem que interessante. Gente, é muito importante você ter um acompanhamento. Não é você ter babá, é você ter compromisso com o seu resultado. Exato. E com as decisões que você tomou. Isso é para trabalhar a nossa mente. Até nós podemos nos autogerir Exato. de maneira consciente e saudável. Enquanto isso, não existe em procurar ajuda. E não ache que você vai conseguir o melhor resultado caminhando sozinho. Era isso que eu ia falar agora, que você trouxe Uau. aqui. Que você vê como, né, que a gente aqui no Coaching Cast, a gente aprende com quem vem aqui. Sim. E realmente, não tem como você ter Você pode até ter um conhecimento mínimo, mas você vai precisar de pessoas para te auxiliar nesse meio do caminho, né? Como você está falando a respeito de finanças. Eu, por exemplo, eu tenho um conhecimento médio, vamos dizer assim, né? E eu tenho certeza que, por exemplo, eu com uma consultora financeira, eu com um acompanhamento, eu tenho certeza que o meu rendimento em relação às minhas finanças vai ser muito melhor, né? Até porque nós acabamos não tendo esse conhecimento, e uma pessoa que tem um conhecimento a respeito de finanças, ela vai te auxiliar, ela vai te levar para aquilo que você precisa. Isso é tão importante, esse exemplo que você está falando, não só para a área das finanças, mas para uma questão de você melhorar a sua performance na saúde. Exato. Para você melhorar a sua performance no trabalho. É sistêmico, né? É sistêmico, gente, e é incrível, porque assim, tem algumas pessoas quando eu vou conversar, inclusive, eu faço uma reunião express, que é uma consultoria gratuita
onde a pessoa já sai com um plano básico para ela saber o estado atual, o estado desejado, mas aí para ela, se ela quiser o plano, aí ela investe, né? Aham. Mas ela já tem uma foto ali da vida financeira dela atual, é muito legal. Sim. E ela já cria consciência de muitas coisas nessa primeira reunião. Mas assim, se a pessoa, ela falar, não, Márcia, você falou, eu achei legal, mas eu vou seguir sozinha. Ok. Mas entende uma coisa, quando você tem um acompanhamento com alguém que é profissional na área, Sim. o seu resultado ele vai chegar mais rápido, Vai porque vai acontecer, né? economizar caminho. Verdade. O caminho vai ser mais direto. Quando você vai sozinho, você não tem acesso a todo tipo de conhecimento, porque você não é da área. Então você vai chegar. Vai. Só que você vai dar uma volta aqui. É a mesma coisa das pessoas, né? Eu acredito que você sabe sobre isso, mas o caminho para chegar na Terra Prometida era rápido. Sim. Pelas pessoas se tornarem desobedientes e Demorou 40 anos, né? autossuficientes, durou 40 anos. Exato. Então, quando você tem um direcionamento claro e você é obediente, porque aí tem o ponto. O consultor, o coach, o nutricionista, o médico, o personal pode ser o melhor do mundo, Exato. pode ter o melhor plano. Se você, na sua prepotência, não seguir, também não vai ter o resultado esperado. E aquilo, né, Tem esse Márcia? ponto. Pague o preço, né? Sim. É necessário você pagar o preço, porque quando você paga o preço de uma mentoria, de um coach, onde você está aprendendo ali, onde você vai tomar consciência de muita coisa e aquilo vai te levar para um momento muito bom na sua vida, pague o preço. Assim como eu e a Márcia, a gente pagou o preço muitas vezes, investimos muito no nosso conhecimento, conhecemos muito no que a gente realmente se tornou a nossa versão de hoje. Sim. Entenda que quando você paga o preço por uma coisa que vai ter mudança na sua vida, vai acontecer na sua vida. Acredite, vai acontecer. Acontece. É muito real. Nós sempre, para chegarmos em um novo nível, nós temos que pagar o preço do tempo, Sim. o tempo do dinheiro e o tempo de você colocar tudo isso para aplicar. Se você não for e você não investir em conhecimento, em lugares, em ambientes, em experiências que vão te levar para um novo nível, você vai estar sempre na zona de conforto e sempre um passo atrás do seu potencial. E todos têm um potencial muito grande para evoluir na vida. Todos temos as possibilidades, gente. E eu falo isso mais uma vez com experiência de causa. Porque eu vim de uma situação de muita escassez. Eu fui órfã, morei em um colégio para órfãos, porque lá eu teria mais condições de estudar, de até a questão de alimentação, de vestir, enfim. Morei em um colégio desse, então eu vim literalmente do zero. Eu vim do menos zero, né? E se eu conseguir chegar onde eu estou hoje, que é não precisar mais de ajudas, porque eu necessitei de pessoas que foram generosas para cuidar de mim. Eu não estou mais nesse estado. Hoje eu posso auxiliar, né, com clareza, sem me entregar ao máximo, porque eu também já fui essa pessoa. Hoje com uma mente sarada, com tudo que eu aprendi, enfim. Mas se eu conseguir hoje ter uma tranquilidade de poder construir sonhos, de poder fazer planos, de poder viajar, enfim, de viver bem dentro dos meus termos com o meu esposo, você também pode, você também consegue, isso é acessível para todos. Então comece com o que você tem, mas faça. Não fica nesse papo de que, é tudo só difícil para mim. Mas isso não é para mim. Mas o outro teve mais oportunidade. Não interessa o outro, olhe para sua vida, olhe para o que você pode. E hoje, Júnior, eu digo além. Nós investimos muito e investiremos muito mais na nossa melhora, porque nós hoje já temos consciência do quanto isso traz ganhos. Exato. Mas hoje tem conhecimento gratuito na internet, gente. Então para de ficar perdendo tempo vendo videozinho, vendo fofoca, vendo a vida do outro, olhando o outro. Se você tá ali, programe um tempo. Eu vou ficar no máximo 1 hora, mas é para aprender. Eu vou assistir um podcast que vai me edificar, eu vou assistir uma aula na minha área de atuação que vai me levar além. Não perca tempo com besteira. E com certeza, se todos os dias você tomar essa simples decisão, quando eu comecei a focar mais na atividade física, para você ter ideia, eu vi que eu ficava no Instagram cerca de 2 horas por dia. Eu falei assim, pera lá, pare com isso. Isso não está sendo benéfico para mim. Então, no mínimo, eu vou reduzir 1 hora, porque eu vou treinar todo dia durante 1 hora. No mínimo. E aconteceu. Eu tomei uma decisão pela consciência. Então, se é
Não é você, eu ficar alienado. Não é isso. Mas não se sabote só olhando a vida dos outros, né? Faça algo diferente por você. Sim. E você vai colher os resultados com certeza. Não, e você trazendo tudo isso, né, Márcia? Uma coisa que você falou, né, a respeito sobre uma consultoria, você realmente ter um mentor para você realmente seguir, né, esses passos. E você vê, né, como o Coaching Cast, ele traz essa consciência para as pessoas aí de casa e também para quem está apresentando, como eu, né? Você trouxe a respeito sobre a sua conversa com Deus, sobre o que você estava ganhando e o que você tinha que planejar para que os resultados acontecessem Sim, com aquilo que você estava ganhando. sim. E isso me trouxe essa consciência agora. Falar, cara, o que eu preciso melhorar na minha parte financeira para daqui para frente, com certeza, aumentar os meus ganhos, né? E tá vindo aqui na minha mente que, com certeza, a gente vai conversar, Marcia, a respeito de trabalhar essa parte dessa Estou à mentalidade. disposição. Gente, e isso é maravilhoso, maravilhoso. Sim. Quando você entende que o fator não é o quanto você ganha, isso para mim foi tão libertador. Não foi fácil, é doído, porque Aham. você tem que tomar decisões. Sim, Decisões de que o que não tá agregando para mim, com o que eu estou investindo meu dinheiro que não vale a pena neste momento. sim. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, e eu vou deixar aqui para vocês também. Tem umas pessoas que vêm com umas historinhas, que é assim, Márcia, eu até ia começar esse mês, mas você acredita que quebrou o pneu? Você acredita que um cara bateu no meu carro? Aham. Você acredita que justo nesse mês o meu celular quebrou? Márcia, aí eu tive que comprar e não tem como, não vou guardar. Gente, imprevistos Acontece. sempre vão acontecer. Exato. Todo mês vai acontecer. E se não é todo mês, vai ser uma vez por ano, duas, vai acontecer. Vai. A vida é assim. Se Exato. você tem um celular, se programe. Uma hora ele vai dar ruim, você vai precisar trocar. Se você tem um computador, uma hora você vai precisar trocar. Sim. Mesmo que não seja porque quebrou, porque se perdeu. Não tô falando sobre isso, mas do próprio uso. Sim. Tudo nós precisamos rever um dia. Então, se você tem uma casa, nossa, que bênção, precisa de manutenção. Sim. Se você não fizer a manutenção correta, vai dar ruim. E quando dá ruim, cobra muito. Tudo que você tiver de bens, olha aí ao seu redor, uma hora olha pra ele com carinho e fala: ô meu amigo, eu te amo tanto, mas uma hora você vai me deixar na mão? Então deixa eu me organizar aqui para que eu tenha o valor o suficiente para cuidar de você ou para te substituir Sim. e ser grata pelo tempo em que você me serviu, mas hoje eu preciso de um melhor. Uhum. Se você não se organiza para isso, que nós chamamos de você ter uma reserva, eu não falo, aprendi com o Paulo Vieira. Isso daí foi uma das coisas que eu tomei um tapão lá no CIS a primeira vez. Quem aqui tem uma reserva de emergência? Eu, toda feliz. Aí ele, você tá esperando acontecer a crise? Você tem uma reserva de oportunidades, não é de emergência. Então hoje eu falo reserva de oportunidades. Que sim, se você pode trocar por um bem um pouco melhor, porque você tem o dinheiro, ou pode aparecer uma oportunidade muito boa e você não vai se desfazer de toda a sua reserva, mas você pode utilizar ela para aproveitar essa oportunidade. Isso já aconteceu muito comigo. Mas e se eu não tenho nada? Sim. Eu vou perder todas as boas oportunidades da vida. Então, assim, se organize para, no mínimo, você ter a sua reserva de oportunidade para começar. Depois vai olhando outras coisas, porque aí vai acontecer. Então, tudo é questão de planejamento e comece com o que você tem. Ah, mas se não tem como, acredite, você está vivendo acima dos seus termos e é muito, muito. Então, se você não está sendo fiel nisso, meu filho, impossível você prosperar. Se não prospera, se você não está sendo literalmente fiel com o pouco que você tem, como é que você vai ser fiel muito? Não vai. Não vai, porque a mente não mudou. Uhum. Então, se organize com o que você tem hoje, que você vai ver que as oportunidades vão aparecer. Uau! Galera, que conversa que tivemos com a Márcia Praxedes. Foi sensacional e eu tô falando aqui, né? Trouxe muito conhecimento para mim e eu imagino que as pessoas que vão assistir esse podcast também vai trazer. Márcia, agradeço muito a sua vinda aqui no Coaching Cast. Realmente foi, assim, um momento de muito aprendizado, muito conhecimento que trouxe aqui. E mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui no Coaching Cast. E deixa uma mensagem pro pessoal aí de casa sobre Tá. a sua... Então, primeiro eu quero agradecer muito, Júnior, foi realmente incrível estar Foi. aqui com você. Gente, quem me conhece sabe que eu amo conversar, então aqui é o lugar
ideal, aprender coisas novas, então, Sim. ter um papo legal. Então, eu estou muito feliz por isso. E eu vou finalizar, então, falando de um outro curso que eu também sou ministrante, que é a Mulher que Prospera. Uau. Aqui é no foco de mulheres, sim. Gente, eu também trabalho com homens, tá? Mas é porque a mulher, ela tem mais essa dificuldade pelo histórico mesmo que nós temos, né? As mulheres, elas estão começando a trabalhar, a ter que gerir mais agora. Então, tem algo para você especial também. E entenda que quando você é fiel, quando você se organiza, quando você busca o conhecimento, a sua vida vai mudar. A sua vida vai melhorar. Só que você precisa decidir. E tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Então, a mensagem final que eu deixo é: invista, pare de perder tempo, saia da zona de conforto, que a sua vida ela vai adiante. Invista o seu tempo, invista o seu dinheiro dentro dos recursos que você pode, que com certeza, você seguindo um plano, você indo atrás disso, você se movimentando, eu sempre falo, quando nós estamos em movimento, as coisas boas acontecem. O que não vai acontecer é se você continuar parado e não decidir agir. Então haja, vai de encontro, porque tem uma vida incrível, tem planos maravilhosos para acontecer ainda na sua vida. Uau. Sensacional, hein, galera? E ó, o negócio é o seguinte. Vamos deixar aqui também o nosso patrocinador aqui, que Márcia, agora na segunda Maravilhoso. temporada do Coaching Cast, tá com patrocinador, Aí arrasou. que é a empresa Acatiju, prestadora de serviços no ramo de dedetização e desentupimento. Se você Legal. precisar de alguma coisa dessa empresa, fica à vontade, vamos deixar o telefone aí da empresa. E com certeza vão vir promoções aí sensacionais da empresa Maravilhoso. Acatiju, hein? Tamo junto. E também, aqui o Estúdio Pode Vir, que ajuda a gente aqui a divulgar, né, tudo o conteúdo. Muito bom. Também pode vir você também para cá, tá bom? E galera, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E tamo junto, hein? Abraço. Foi?